Pessoal, começa esse vídeo pedindo o seu apoio, pedindo a sua ajuda, a sua colaboração. O YouTube mudou as diretrizes de divulgação dentro aqui da plataforma, então é muito importante que você me ajude dando o seu like se você gosta do Ciro Gomes, o assunto do vídeo. Se você gosta também dos vídeos do canal, deixe o seu like, isso ajuda demais na divulgação, ainda mais nesse momento que está um pouco incerto aqui o YouTube. E só para dar algum esclarecimento, as pessoas falaram que elas não estão sendo notificadas. O que pode acontecer é que se você está em muitos canais, se você é inscrito em muitos canais, o que acontece? O YouTube ele vai notificar aqueles canais que você geralmente gosta. Então por isso que curtir é tão importante para que o YouTube possa notificar você quando um vídeo novo daqueles canais que você mais gosta, eles acabam sendo lançados, certo? Agora falando sobre o assunto do vídeo, no sábado, o Ciro Gomes ele fez uma participação junto com o Marco Antônio Villa, jornalista, comentarista, historiador, que a gente brinca muito aqui no canal. Eu fiz um comentário sobre essa entrevista, o link está aqui na descrição. E eu particularmente não gostei muito da entrevista do Ciro Gomes com o Villa, eu achei que faltou alguma coisa. Aparentemente o Ciro Gomes deu um indício de que ele não iria mais sinalizar tanto assim para o trabalhador, para o eleitor de uma classe um pouco mais baixa. Isso porque, na cabeça do Ciro Gomes, na interpretação que eu tive, não tem como disputar esse eleitor. Ele já vai ser disputado por Lula e por Bolsonaro, portanto, o Ciro Gomes ele deveria partir para um outro eleitorado, tá? Que seria os dissidentes do bolsonarismo, aquele eleitor que está frustrado com o Bolsonaro, que se desencantou também com o Partido dos Trabalhadores. Talvez esse seria o caminho mais propenso para um segundo turno, isso na visão do Ciro Gomes. Mas é algo que nós precisamos analisar. Só que um dia antes, o Ciro Gomes ele participou de uma entrevista com o Datena. E tem sido bastante recorrente as entrevistas do Ciro para o Datena. E foi uma entrevista muito melhor do Ciro Gomes do Datena, que foi a entrevista com o Villa. E eu arrisco dizer que essa foi uma das melhores entrevistas do Ciro Gomes que eu vi. E eu já vi várias e várias entrevistas dele. Ele tem uma dobradinha, uma parceria com o Datena que é muito interessante. Primeiro, porque o Ciro Gomes ele consegue ter um espaço na mídia que é sempre importante. O Bolsonaro, nós temos que lembrar, de 2008 até 2018, constantemente aparecendo em CQC, Super Pop, Pânico, e isso é um espaço importante que o político precisa ter, um canal de comunicação que o político precisa ter com os seus eleitores. Outro aspecto muito importante é aparecer constantemente para que você possa ter o traquejo na hora de se apresentar ao vivo num programa de TV ou num programa de rádio na época das eleições. Nós temos que lembrar que a participação do Ciro Gomes no Jornal Nacional, quando o Jornal Nacional entrevistou todos os candidatos, foi uma participação muito ruim. Talvez foi a primeira participação, o Ciro Gomes estava muito nervoso, não sabia como seria, mas foi uma participação nervosa, uma participação tensa, que eu tenho certeza que depois de tantos anos aparecendo na televisão constantemente, tá? O Ciro Gomes sempre apareceu, mas agora a constância está muito maior, ele vai conseguir lidar com esse tipo de situação de um modo muito mais fácil. Então é importante ele aparecer nesse tipo de programa. Agora, com relação ao Datena, nós temos que entender, e muitas pessoas criticam o Datena, mas nós temos que entender que existem dois Datenas, o Datena do rádio e o Datena da televisão. O Datena, pessoal, ele é alguém da rádio, sempre foi. E você percebe que o Datena ele fica muito mais à vontade no rádio do que na televisão. Mas eles são dois Datenas e isso é completamente possível. Na administração nós temos uma teoria que fala sobre o homem organizacional. Nós temos vários tipos de homens, né, que vão evoluindo com o passar das teorias da administração. Por exemplo, o homem econômico do Taylor. O homem ele só trabalha porque ele tem medo do desemprego e trabalha pelo dinheiro. E o que é esse homem organizacional, que são das teorias mais recentes da administração? Fala que a pessoa, o ser humano, ele precisa se adaptar, ele precisa ter a capacidade de se adaptar no contexto organizacional que ele está inserido. Então na família ele pode ter um comportamento, com os amigos ele pode ter outro, no trabalho ele pode ter outro. Da mesma forma o Datena. Na televisão ele tem um comportamento, na rádio ele tem um comportamento diferente. Nós temos que lembrar que na televisão, ainda mais na Bandeirantes, que sempre fica se engalfinhando pelos milésimos da audiência, ele precisa ter uma postura diferente. Por isso que tem sempre o GC, porque o GC tem uma chamada explosiva, sensacionalista, para a pessoa que está zapeando parar, bater o olho e ficar ali. Então são posturas
bem diferentes. Mas os Datena do rádio, ele é muito alinhado com o Ciro Gomes. E essa entrevista foi uma entrevista muito interessante, que pareciam até dois políticos conversando. E até certo ponto o Datena flertou com a possibilidade de ser candidato a senador ao Senado pelo partido do Ciro Gomes. Logo no comecinho da entrevista, o link está aqui na descrição, que é uma entrevista muito boa. Se você gosta do Ciro Gomes, vai ser um deleite para você. E o Datena fala, pô, esse papo seu aí até me dá vontade de sair pelo seu partido, pelo Senado, porque no Senado eu vou, coisas assim do tipo. Porque para ser político eu acho que tem que ser macho igual você, Ciro. Não macho de homem, mas porque tem muita mulher que é corajosa, mais corajosa que a gente, mas tem que ter coragem, você tem coragem, coisa do tipo. E os dois começaram a fazer uma tabelinha, que foi uma tabelinha interessante de ser acompanhada. O Datena, em determinado momento, isso aqui é a minha xuxinha, tá bom? Que eu prendo o cabelo quando eu faço meus coquinhos samurais. Em um determinado ponto da entrevista, que eu achei o momento mais interessante, foi quando o Datena, que é muito atrelado à ideologia da classe média, fala o seguinte: a corrupção não é o maior problema do nosso país. Não é a corrupção. Isso é muito importante, porque muitas pessoas acham que a corrupção é o principal problema do país e olham a política como sendo simplesmente roubar ou não roubar. Tanto é que nesse momento que nós estamos discutindo o Bolsonaro, o Queiroz, há essa questão do honesto ou desonesto. As pessoas estão olhando os depósitos do Fabrício Queiroz na poupança da Michelle Bolsonaro como se fosse simplesmente isso, rouba ou não rouba. Mas existem outros fatores a mais do que isso, como a ligação do Bolsonaro com as milícias. E nós não podemos perder isso de vista, tá? Nós não podemos cair naquela mesmice, naquela ideologia da classe média de que política é roubar ou não roubar, porque aí a gente perde completamente o foco da discussão e o foco das investigações também. Mas foi muito importante que o Datena falou isso, que o maior problema do Brasil não é a corrupção, mas sim a evasão de divisas, principalmente dos mais ricos, porque os mais ricos eles sonegam os impostos, os mais ricos eles não pagam os impostos e a conta cai sempre nas costas dos mais pobres. Então esse tipo de argumento vindo do Datena, que é uma pessoa que tem um apresentador, um jornalista, um influenciador, que tem muita influência, ou penetração, melhor dizendo, com a classe média, com a classe trabalhadora, é importantíssimo para o Ciro Gomes. E eles fizeram uma tabelinha, uma discussão muito interessante. De fato, pareciam dois políticos discutindo, falando da questão tributária, tem que tributar os mais ricos e não os mais pobres. O Datena também concordou com esse ponto de vista. Houve críticas ao Paulo Guedes, tanto por parte do Datena como também por parte do Ciro Gomes. Houve, claro, o discurso também da honestidade, que é muito importante. Falaram do Bolsonaro ser corrupto, o Datena também mencionou algo assim do tipo. Então foi uma entrevista muito, mas muito interessante e muito proveitosa para o Ciro Gomes. Então eu vejo o Datena sendo um bom parceiro para o Ciro Gomes. Quem sabe no futuro o Datena saindo como senador do PDT. É uma possibilidade, até o próprio Datena ventilou isso. Mas a gente sabe que o Datena sempre no final, nos 45 do segundo tempo, ele acaba sempre recuando, ele acaba ficando com um pouco de medo. Mas é interessante essa postura do Datena com relação ao Ciro Gomes. E como o Ciro Gomes já está mais solto com o Datena, já está mais familiarizado com o Datena, já tem mais intimidade, a entrevista acaba fluindo de um jeito muito melhor do que, por exemplo, a entrevista do Vila. Agora, um ponto que eu também reparei nessa fala do Ciro Gomes é que eles falam, eles no caso, o Ciro Gomes e o Datena, eles falam dos mais pobres, mas não de modo tão profundo, eles falam eles passam na tangente, encostam um pouco e saem. Quando eles falam da tributação, quando eles falam da questão dos dividendos, dos impostos para os mais pobres, eles chegam a conversar, a dialogar com o mais pobre, a dialogar com as camadas mais baixas economicamente. Mas o Ciro Gomes ele não entra de cabeça nesse tipo de discurso. Então talvez aquela análise que foi feita por nós na sexta-feira, no sábado, né, vendo a entrevista do Ciro Gomes com o Marco Antônio Villa, pode ser que de fato tenha sentido, que o Ciro Gomes ele não quer debruçar nesse eleitor de um modo mais profundo, porque esse vai ser o eleitor que vai brigar com o PT e também com o Bolsonaro. Então o que o Ciro Gomes quer fazer? Disputar com o Sérgio Moro, disputar com o João Dória. É uma estratégia eleitoral e por isso que ele acaba não tentando conversar tanto assim com o eleitorado das classes D e E, vamos colocar assim. Será que vai dar certo? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não gosto muito de um candidato que se diz de esquerda tangenciando tanto assim
o trabalhador. Mas, eleitoralmente, é uma possibilidade do Ciro Gomes. E nós temos que pensar que o Ciro Gomes ele é um candidato, um pré-candidato para 2022. E é interessante que ele fala como presidente. Então isso é muito importante, essa postura mais confiante do Ciro Gomes, falando como se de fato ele fosse o presidente. Porque mais do que nada, mais do que outra coisa, é importante que ele passe credibilidade, que ele passe confiança nas pessoas. E isso o Ciro Gomes ele tem passado. A postura, o tom de voz, a entonação, tudo isso é importante para transmitir confiança e conquistar aqueles eleitores que estão mais desesperançosos, que estão mais desiludidos com a política. Mas o que você achou da entrevista do Ciro Gomes com o Datena? Foi boa? Não foi? Você achou boa? Você achou ruim? O link está aqui na descrição para que você possa apreciá-la. E gostaria de pedir que você me siga também lá no Twitter, @profleooficial, e se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão.